Olá, meus amigos e minhas amigas. Após longa espera e expectativas, a Hungria finalmente se prepara para votar a favor da adesão da Suécia à OTAN. Esse movimento acaba encerrando meses de limbo e negociações diplomáticas, quase 2 anos após a Suécia, que tem sido historicamente um país neutro, solicitar sua entrada na Aliança Militar Ocidental. A votação prevista para ocorrer em Budapeste hoje, segunda-feira, entre 15 e 17 horas, segue o encontro de sexta-feira entre o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson e seu homólogo húngaro Viktor Orbán. Numa demonstração de solidariedade, afirmaram estar preparados para morrer um pelo outro, pondo de lado suas diferenças. Durante uma coletiva de imprensa conjunta, que, embora calorosa, foi meticulosamente gerenciada, os dois países também assinaram um novo acordo militar, no qual a Suécia prometeu vender 4 novos aviões Gripen para somar aos 14 que a Hungria já havia adquirido anteriormente. Esse desenvolvimento ocorre após a Turquia, no mês passado, dar sua aprovação à ratificação da Suécia na OTAN, deixando a Hungria como o último país a aprovar o pedido sueco, apesar das garantias de Orbán de que não seria o último membro da OTAN a assinar. A mudança de direção veio depois que o líder do grupo parlamentar do Fidesz sugeriu na semana passada que a questão fosse levantada no parlamento húngaro na segunda-feira, quando reabrisse após o recesso de inverno. Como vocês lembram, a Suécia, ao lado da Finlândia, solicitou adesão à OTAN em maio de 2022, numa mudança histórica de sua política de segurança, sem dúvida impulsionada pela invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro daquele mesmo ano. A demora causou frustração entre os membros da aliança com Orbán, que, como sabemos, é um nacionalista de direita que estabeleceu laços estreitos com a Rússia. A votação sobre a Suécia está prevista para ser o terceiro item na agenda do dia parlamentar, seguindo um discurso de abertura de Orbán sobre as prioridades para a primavera e a submissão do pedido de demissão da presidente Katalin Novák após sua recente renúncia. Se o parlamento votar sim, como esperado, o que requer maioria simples, a decisão será então enviada ao presidente interino da Hungria, László Kövér, que terá 5 dias para assinar a decisão e enviá-la ao Departamento de Estado dos Estados Unidos em Washington. Só para vocês terem uma noção, quando a Finlândia, que solicitou a adesão à OTAN ao mesmo tempo que a Suécia em maio de 2022 e oficialmente se juntou em julho do ano passado, esse processo levou apenas 3 dias. Após a visita de Kristersson a Budapeste, Orbán saudou uma nova fase de cooperação entre Hungria e Suécia. Questionado pelo jornalista sobre o que fez seu país abandonar a oposição à adesão da Suécia à OTAN, Orbán respondeu: "Ser membros da OTAN significa que estamos preparados para morrer um pelos outros. Isso se baseia no respeito mútuo. Levar esse processo em um ritmo apropriado foi sábio." Gente, não há dúvida de que esse momento representa um marco para o governo de coalizão de centro-direita de Kristersson, que é apoiado pelos democratas da Suécia, de extrema-direita, que vem lidando com a questão da OTAN desde que assumiu o governo após o governo social-democrata de Magdalena Andersson em 2022. Veja o que Kristersson disse na sexta-feira. "Respeitamos as diferenças um do outro e às vezes alcançamos bons compromissos. Agora também estamos entrando em cooperação conjunta com a OTAN, com exatamente a atitude de estar preparados para lutar um pelo outro em um tempo perigoso." Bom, gente, vamos dar um pulinho rápido na África Ocidental, depois a gente volta. Embora não esteja nas manchetes da imprensa internacional, o continente africano vive conflitos constantes. Hoje falamos sobre um trágico evento em Burkina Faso, onde ao menos 15 pessoas foram mortas e outras 2 feridas durante um ataque terrorista a uma igreja católica em plena missa dominical. O que é um reflexo agudo das tensões e da violência que tem assolado a região do Sahel nos últimos anos. O ataque na aldeia de Ezakane, situada numa zona conhecida como Três Fronteiras, por sua proximidade com Mali e Níger, chama a atenção para a vulnerabilidade das comunidades locais frente a grupos jihadistas que têm expandido sua influência e operações na região. A denúncia feita pelo vigário-geral da Diocese de Dori, Jean-Pierre Saudogo, fala sobre a dor e o desespero de uma comunidade que grita por paz e segurança em meio a um ciclo contínuo de morte e desolação que parece interminável. Esse incidente não é isolado, mas faz parte de uma série de ataques que tem como alvos igrejas cristãs, sequestro de clérigos e ataques contra a população em geral. A região do Sahel, uma vasta faixa que atravessa a África ali abaixo do deserto do Saara, tem sofrido com a ação de grupos extremistas violentos que tem se intensificado ainda mais após a Guerra Civil da Líbia em 2011 e a tomada islamista do norte do Mali em 2012.
A insurgência jihadista acabou transbordando para Burkina Faso e Níger a partir de 2015. No caso específico de Burkina Faso, a situação é particularmente instável. Para vocês terem uma ideia, o país assistiu a 2 golpes de Estado em menos de um ano. Isso mesmo, foi em 2022. Os 2 golpes, em parte, foram motivados pela insatisfação com o fracasso do governo em conter exatamente a violência jihadista. A ascensão do capitão Ibrahim Traoré ao poder é um reflexo da profunda crise política e de segurança que o país enfrenta. Com cerca de 20 mil pessoas mortas pela violência e mais de 2 milhões deslocados de uma população de apenas 24 milhões, Burkina Faso exemplifica as graves consequências humanitárias de segurança da insurgência jihadista no Sahel. Voltando para a Europa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que está determinado a preparar seu país para enfrentar o que parece ser uma escalada contínua das hostilidades, chamando atenção para a importância do apoio ocidental para a sobrevivência e eventual vitória da Ucrânia. Os desenvolvimentos recentes, como a captura da cidade de Avdiivka pela Rússia, não apenas alteram o equilíbrio estratégico no terreno, mas também servem como uma demonstração clara de que está em andamento um avanço russo, o que claramente é usado por Zelensky para ilustrar a necessidade urgente de uma resposta coordenada e eficaz por parte da Ucrânia e de seus aliados. Nesse contexto, a determinação de Zelensky em seguir um plano específico, a ênfase na importância das rotações de tropas e a preparação das forças de reserva são indicativos de uma abordagem pragmática para tentar enfrentar esses desafios urgentes. O suporte internacional, especialmente na forma de assistência militar e financeira, é, sem dúvida, a única forma de sobrevida da defesa ucraniana e, dentro dessa perspectiva ocidental, a única forma de garantir estabilidade regional diante de um conflito que tem implicações de longo alcance e que acreditam pode ir além das fronteiras ucranianas. Segundo Zelensky enfatizou, a Ucrânia tem um plano claro para contrapor as forças russas, mas manteve os detalhes sob sigilo, que, segundo ele, é para evitar comprometer sua estratégia. Essa declaração surge num momento crítico após uma contraofensiva ucraniana altamente divulgada no ano passado, que, apesar dos esforços, não conseguiu romper as sólidas linhas defensivas russas. A recente substituição do chefe das Forças Armadas ucranianas faz parte de uma reestruturação militar que ele prefere manter em segredo. Enquanto isso, mais um ataque russo atinge o território ucraniano. Dessa vez, o bombardeio foi sobre a cidade de Kostiantynivka, que fica no Oblast de Donetsk. Claro que não importa quem tenha feito ou qual dos 2 lados seja responsável pelo bombardeio. Os civis são as principais vítimas inocentes dessa guerra. O bombardeio atingiu em cheio a estação ferroviária de Kostiantynivka, no coração da região de Donetsk, que é localizada a 30 km de Bakhmut e ao norte de Avdiivka. A estação, que ainda estava operacional e abrigava um ponto de ajuda humanitária, agora é um monte de escombros. No plano diplomático, Zelensky expressa a esperança de realizar uma cúpula na Suíça nessa primavera para discutir a visão de paz da Ucrânia com seus aliados, antes de apresentá-la à Rússia. Essa iniciativa destaca a busca contínua por soluções diplomáticas, mesmo diante de um cenário de guerra extremamente desolador. Do outro lado, a declaração do ministro da Defesa da Rússia afirmando que suas forças conquistaram posições mais vantajosas perto de Avdiivka e Donetsk, após ordens de Putin para avançar ainda mais na Ucrânia, sinaliza a persistência do conflito e a complexidade dos esforços para alcançar a paz. Já segundo as autoridades ucranianas, a retirada deles de Lastochkine é uma manobra estratégica que tem como objetivo reorganizar suas defesas para conter o avanço russo em direção ao oeste. Essa movimentação é importante, principalmente se consideramos o fato de que Lastochkine está a apenas 2 km a oeste de Avdiivka, uma localidade que a Ucrânia já havia abandonado anteriormente esse mês. Vejam que retirada e abandono é o que afirmam os ucranianos, enquanto os russos usam os verbos tomar ou conquistar. Isso serve para pensarmos em como as informações em guerra precisam ser recebidas com cuidado. O fato mesmo é que as localidades agora estão sob controle russo. Se isso for resultado de uma estratégia ucraniana de retirada ou de sua incapacidade de manter a posição, são informações que não podemos verificar por enquanto. Logo, tanto uma informação quanto a outra podem fazer parte apenas da guerra híbrida. A declaração de Dmytro Likovy, porta-voz militar, diz que há uma tentativa de impedir que as forças inimigas avancem mais para o oeste, sinalizando uma fase de recalibração tática das forças ucranianas na região.
Isso demonstra a dinâmica fluida do campo de batalha, onde as linhas de frente e as estratégias estão em constante adaptação às circunstâncias em mudança. A posição do presidente Volodymyr Zelensky, reiterando a importância da unidade entre a Ucrânia e seus aliados ocidentais, reflete que, além da necessidade contínua de apoio militar, os ucranianos precisam também de suporte político e econômico. A menção às dificuldades enfrentadas pelas forças ucranianas, incluindo a falta de armas e munições, destaca os desafios logísticos e operacionais que a Ucrânia enfrenta enquanto busca sustentar sua resistência. Mas e a Rússia? Bom, a Rússia, por sua vez, afirma ter alcançado posições mais vantajosas perto de Avdiivka e Donetsk, o que indica uma intensificação dos esforços para consolidar seu controle sobre áreas estratégicas no leste da Ucrânia. Essa afirmação russa também serve para projetar uma imagem de progresso e sucesso em suas operações militares na região, parte de uma retórica mais ampla que busca justificar e legitimar suas ações no conflito. Perceberam como a visão sobre o mesmo fato é totalmente diferente de um e do outro? A formação de uma nova linha defensiva a oeste de Lastochkine pela Ucrânia aponta para a preparação de um estágio prolongado de confrontos, onde a defesa territorial se torna uma prioridade ainda maior. Isso demonstra a complexidade do conflito, mostrando que a consolidação de uma defesa pela Ucrânia e, em contraposição, uma sólida defesa do terreno conquistado pela Rússia vai marcando uma situação de nova consolidação geográfica da Ucrânia, que dificilmente poderá ser restaurada. Mas tudo pode mudar e a situação pode escalar ainda mais. Digo isso pelo fato de que, recentemente, o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, apontou para uma possível nova fase de apoio internacional à Ucrânia. Fico mencionou que alguns membros da OTAN e da União Europeia estão considerando enviar tropas para a Ucrânia em uma base bilateral, embora não tenha fornecido detalhes específicos. Essa informação foi divulgada em um contexto de preparação para uma reunião de líderes europeus em Paris, a qual Fico comparecerá. Apesar de sua posição conhecida contra o fornecimento militar à Ucrânia e de ser percebido por alguns como pró-Rússia, a falta de comentários imediatos de outros líderes europeus deixa muitas questões em aberto. Fico também disse que está preocupado com a possibilidade de uma grande escalada do conflito na Ucrânia, mas enfatizou que a Eslováquia, membro tanto da União Europeia quanto da OTAN, não enviaria soldados. A menção de um possível envolvimento direto de mais países, mesmo que em bases bilaterais, sugere uma mudança bem importante na dinâmica de apoio à Ucrânia, embora as implicações práticas e o impacto dessa potencial ação ainda sejam incertos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.